professores! Mais uma vez estamos aqui para gravar mais uma pré-aula para auxiliar você. E é sempre um prazer saber que você está aí nos assistindo. Muito obrigada aí pela sua companhia. É tão bom saber aqui, né, que a gente está fazendo, preparando os materiais e saber que vai ser útil para você. Muito obrigada aí por aderir às nossas ideias, muito obrigada aí por ser inscrito no nosso canal. E você que está chegando agora, muito bem-vindo, que Deus te abençoe. E vai lá, curte essa aula, compartilha aí na sua igreja, com seus amigos, no grupo aí dos professores da sua cidade, compartilha. E lembrando também que não tem só dos primários aqui, nós temos várias outras faixa etárias aqui no canal também que pode auxiliar aí o subintendente aí da escola dominical, os adolescentes, jovens. Nossa, tem aí várias aulas aí com professores super top. Então, vale a pena aí assistir e compartilhar. E mais uma vez, né, muito obrigada aí pela sua companhia. Obrigada também pelos recadinhos. Eu estou todos os dias lendo e às vezes eu leio lá umas 3, 4 vezes por dia, eu estou lá olhando lá o canal para ver se tem recadinho. A gente está sempre acompanhando. Muito obrigada. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Então, nós já estamos na aula de número 9, que tem por título Coragem para louvar a Deus na guerra. Está em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 30. São 30 versículos aí para dar uma estudada. E é uma história tão bonita, né? Eu acho uma história tão bonita. E vamos lá. Quais são os nossos objetivos hoje? Que o aluno entendam que ao adorar a Deus durante as lutas e problemas da vida, Ele nos dá a vitória. E o ponto central, quando Deus é adorado, o inimigo é derrotado. Olha, até rimou, né? Quando Deus é adorado, o inimigo é derrotado. É bem assim mesmo. E temos aí recadinho para as redes sociais, está chegando a nossa EBD e você não pode perder. Escola Bíblica, não esqueça, participe. E assim como esses dois, tem muito mais lá no Drive para você. Mas por onde é que se encontra esse Drive? Então, vamos aí ver um videozinho ensinando aí como se encontra o Drive? Vamos lá, diretor? Olá, professores! Hoje estou aqui no estúdio, aqui onde o diretor fica, para vir aqui gravar um videozinho para vocês explicando onde vocês vão encontrar o Google Drive. Então, você está aí com o seu celular, vai lá no canal do ADC Educacional e aqui você vai lá, ó, entra na página e vai lá nos vídeos, tá vendo? Agora aqui, ó, você vai estar procurando a aula que você quer, Jardim de Infância. Clique aí no Jardim de Infância. Aqui já estou eu aqui falando, ó. Então, você está vendo aqui que tem o título da aula aqui em cima? Então, você vai clicar no título da aula. Clicou no título da aula, vai aparecer essa descrição aqui. E você vai estar ali, ó, tá sinalizado aqui, ó, link para download. Aqui nesse azulzinho, esse link, você clica em cima do link, ó. Vai abrir mais pastas. Agora vai abrir todas as pastas aqui das aulas do canal e você vai lá procurar Jardim de Infância. Procurei Jardim de Infância, vai aparecer as pastas que já foram gravadas as aulas. Procura a aula que você quer, vamos aqui na aula 2. Tá todo o material aqui para você, ó. Agora eu vou aqui pegar a atividade. Vamos pegar, vou escolher essa atividade aqui. Agora, você está vendo essa setinha aqui em cima? Você só clica nessa setinha e ela vai fazer o download do seu material. Ó, iniciando o download e já foi baixado. Então, é simples, né? Tá aqui todo o material exclusivo para você, feito com muito carinho, agora é só você usar, tá certo? Então, professores, você viram aí essa pessoinha falando? Então, essa pessoinha falando sou eu. Então, é fácil achar o Drive, né? Ali está do Jardim de Infância, né? Eu procurei o Jardim de Infância, mas ali, quando você abre ali a tela, você já tem todas as pastas de todas as aulas aqui. E você procura a aula que você ia achar melhor, né? Jardim de Infância, primário, juniores, a aula aí que você querer, está tudo ali no Drive para você. Então, vamos lá. Eu coloquei aí também um carnezinho para contribuição, porque nós professores do departamento infantil, a gente ama ganhar uma moedinha, né? Gente, eu sou apaixonada. Quando os pais vêm ali com aquela ofertinha, né? Lá trazer aquela contribuição, as crianças chegam com a ofertinha. Gente, como a gente ama, né? Eu acredito que vocês também são assim.
porque todo esse dinheirinho é investido nas crianças, então toda ajuda é bem-vinda. Eu deixei aí para vocês um carnezinho, quem sabe, né, vocês querem trabalhar com carnezinho para mandar com os pais. E eu também trabalho aqui com as minhas crianças, a cada 2 meses a gente está com um projeto diferente, uma campanha para arrecadar dinheiro diferente. A campanha da mãozinha, a campanha do pezinho, a campanha da uva, a campanha... Gente, a campanha da altura, a gente inventa cada campanha para poder, assim, as crianças contribuírem. Claro que elas vêm com as ofertinhas delas, tudo, mas assim, uma campanha incentiva as crianças e elas ficam tão contentes. E nós temos relatos aqui que os pais chegam a dizer: Jamile, eu ia te fazer um Pix, mas o meu filho quer porque quer levar, ele que tem que entregar. Então assim, a gente fica tão feliz que a criança se sente útil em poder fazer alguma coisa, em poder contribuir, em poder levar o seu dinheirinho. E isso também é uma sementinha que a gente está plantando no coraçãozinho da criança para ela ter amor e prazer para contribuir no reino de Deus. É claro que a gente vê aqui, a gente quer a contribuição dos pais para ajudar no departamento infantil, mas ao mesmo tempo nós estamos semeando no coraçãozinho da criança esse desejo de ajudar a obra do Senhor. Então olha como isso é importante e é tão legal, né? Eu acho tão bonito, eles vêm ali com aqueles envelopezinhos e trazem, muitos pais fazem piques, muitos pais também não colaboram, não ajudam, mas assim, aqueles que ajudam já faz uma grande diferença. Então a gente fica tão feliz, né? E depois assim, todo esse dinheiro é revertido, no caso, para as nossas crianças, e os pais vejam esse retorno. Nós estamos sempre fazendo uma coisa, sempre fazendo outra. É claro, professores, que tudo que a gente for fazer, muito do investimento sai do bolso do próprio professor. Muitas igrejas ajudam, muitos pastores ajudam, nos ajudam muito, mas a gente sabe que em muitas igrejas não é essa mesma realidade. E também já trabalhei em alguns lugares, em algumas cidades também, que nós professores tínhamos que bancar muitas coisas. Mas assim, tudo era tão gratificante, tudo era tão prazeroso que o Senhor nunca deixou faltar nada. O Senhor sempre, a gente vivia pela fé. A gente vivia assim, de orar e dizer: Senhor, está chegando e nós não temos. Deus faz um milagre. A gente vivia pela fé e a gente via realmente grandes acontecimentos acontecendo na nossa vida através da fé. E Deus nos dava estratégia, Deus nos dava sabedoria, e Deus abençoava pessoas, muitas vezes não era pais, mas era pessoas de fora para nos abençoar. E a gente ficava surpreso com o cuidado de Deus na nossa vida. Então assim, se na sua classe você está olhando só para a barreira, só para o problema, você nunca vai ver a vitória. Então assim, confia no Senhor, pede para o Senhor que te dá estratégia, que às vezes a gente pensa que assim, a gente quer que tenha mais participação, que os pais ajudam, a gente quer mais contribuição da própria igreja, a gente quer mais investimento. Isso é uma reclamação muito constante que a gente escuta, né, eu escuto essa reclamação de vários professores do Brasil inteiro, que a gente conversa sobre isso, eles dizem: Jamile, eu não tenho apoio, Jamile isso, aquilo, Jamile eu não sei, Jamile eu queria fazer, eu não consigo. Então assim, a gente sabe que a realidade é difícil, mas se a gente olhar para o tempo, a gente não vai semear. E a gente tem que usar a nossa fé e pedir para o Senhor nos dar estratégia, porque se a gente for esperar que A e B nos abençoe, às vezes você não vai conseguir fazer nada. Mas se você pedir, mudar a sua oração e pedir: Senhor, então me dá coragem, me dá estratégia, né? O nosso tema da nossa lição desse trimestre é sobre coragem. Então, Senhor, me dá coragem, me dá estratégia, me ajuda. Eu não posso ficar sentada esperando a ajuda de A e B. Eu preciso fazer alguma coisa. Senhor, me dá uma direção, me dá coragem, que às vezes é o que falta na gente, essa coragem, essa ousadia. E o Senhor, Ele nos abençoa tanto, o Senhor vai abrindo portas, e a gente vai vivendo o extraordinário de Deus, e eu tenho tantas coisas, assim, tantos testemunhos para contar do extraordinário que Deus fez, que Deus faz, e Deus é tão maravilhoso, e o responsável por essa obra é Ele. Então assim, confia no Senhor, entrega toda a tua ansiedade nas mãos do Senhor, pede para Ele: Senhor, me dá ousadia e me dá coragem para viver o que Tu sonhou para a minha vida. Porque assim, professores, eu sempre digo assim, o nosso tempo de fazer algo para o Senhor é agora. Não é quando a minha salinha estiver reformada, não é quando os meus alunos crescerem um pouquinho, não é quando o meu caixa estiver um pouquinho melhor. Não, a oportunidade que a gente tem para fazer a obra do Senhor é hoje, é agora. O amanhã não pertence a nós. Então não espere para que essa situação venha a melhorar. Não, mas pede para o Senhor te dar coragem para você ir atrás, ir à luta. E tudo é gratificante.
Nossa, eu tenho vivido assim realmente grandes milagres de Deus. De eu orar e dizer, Senhor, eu não tenho, Jesus, eu não posso, e Deus, Ele suprir. Só para falar aqui um testemunho bem rapidinho para vocês, que o nosso horário, ele corre. Teve um ano aí atrás, que eu dava aula de artesanato reciclável, para as crianças do próprio bairro. Era um projeto da nossa igreja, né? Nós fundamos esse projeto, um projeto que o Senhor me deu, a igreja cedeu todo o espaço, a sala das crianças. Então, as nossas próprias crianças, elas traziam outras crianças do colégio e surgiu tanta criança, foi 2 anos direto esse projeto, surgiu tanta criança nesse projeto que a gente, de uma vez por semana, a gente teve que passar para 2 vezes na semana, porque o fluxo de criança era muito grande. Então, eu ensinava para essas crianças a fazer do lixo, né, do resíduo, fazer brinquedo. Então, nós passávamos 2 vezes por semana, a tarde inteira com essas crianças. Só que eu pensava, Senhor, elas precisam comer, elas precisam ter um lanche. E eu sempre levava alguma coisa, uma garrafa de café, levava um bolo, levava alguma coisa para essas crianças comer. E às vezes, professores, não era fácil. E se eu olhasse para a minha situação naquele momento, né, que a gente estava vivendo, esse projeto não ia acontecer. Mas toda semana eu ficava naquela aflição, Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, o que eu vou levar? Deus, tinha vezes, professores, de não ter. Eu lembro uma vez que, quando os meus filhos eram pequenos, eles gostavam muito de animais e a gente sempre o que eu podia comprar, eu comprava para eles. E era uma época, era tudo fase da vida deles. Uma fase era coelho, outra fase era cachorro, outra fase era um pouquinho da Índia, outra fase, nossa, era cabrito, era várias coisas. E teve uma fase que era galinha. Então estava assim no meu lote, o meu quintal cheio de galinheiro, porque era aquela fase deles de querer uma galinha. Então a gente fazia a vontade deles brincarem com os animais. E já chegou vezes, professores, de eu ir lá no galinheiro ver se a galinha botou ovo, porque eu tinha que fazer aqueles bolinhos na banha com trigo, açúcar, o ovo, mexia ali e fritava para levar para as crianças comer, porque não tinha. Mas assim, ó, de eu chorar e dizer, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, essas crianças precisam comer alguma coisa. Nós não tinha verbas, nós não tinha recurso de lugar nenhum. Mas eu fazia aquele bolinho e levava assim, com aquela tristeza no meu coração, Senhor, eu queria dar uma coisa melhor para eles, mas o que eu tinha para oferecer naquele momento era aquilo ali. E as crianças tomavam café e tinha dias que elas gostavam, elas diziam, Pro, que legal, hoje tem um bolo, Pro, isso aqui hoje não está muito bom. Mas o importante é que elas queriam estar ali, elas queriam aprender, elas queriam fazer. E aquele projeto deu tanto resultado, tantas crianças aceitaram a Jesus, foi tão maravilhoso aquele projeto. Foi 2 anos, um projeto incrível, mas foi 2 anos de luta, mas a gente teve muita vitória em cima daquilo ali. E se eu olhasse para a barreira, eu não ia continuar. Se eu olhasse para o obstáculo na minha frente, que o meu maior obstáculo era o lanche, eu não ia dar prosseguimento, mas Deus, Ele sempre nos supria, às vezes uma coisa boa, outro dia era aquele coisinha ruinzinha, outro dia eu ficava apavorada, Senhor, eu não tenho o que eu vou fazer para levar, mas Deus, do simplesinho ali da farinha e o azeite, não deixava faltar. E eu tenho experiências de crianças hoje que a gente vê frutos daquele projeto. Quantas crianças daquele bairro aceitaram Jesus através daquele projeto? Então assim, sempre vai ter luta, professor, você sempre vai encontrar barreira. Não é fácil fazer a obra de Deus, não é fácil. É muita luta, é incompreensão, é a sua própria equipe, às vezes que não se dão, é uma coisa, é outra, quando não é isso, é os pais, é a própria criança. É difícil, professores, mas a Bíblia, né, nos fala que a gente tem que pegar a nossa cruz e carregar. Não é fácil, não é assim, que não é um evangelho, né, um coach, um evangelho de maravilha. Nossa, agora eu sou crente, agora eu aceitei a Jesus, agora... Nossa, não é assim. A gente tem que carregar a nossa cruz, pegar a nossa cruz e caminhar. E nós temos um caminho longo para percorrer até Jesus voltar. E nesse caminho nós temos que ter frutos nesse caminho. Então, professor, se você for olhar para o obstáculo, se você for olhar para o tempo, você não vai semear. Confia no Senhor e pede para Ele te dar ousadia. É uma coisa que eu sempre louvo a Deus para o Senhor me dar isso, é ousadia.
Às vezes meu marido diz assim, ó, mulher, como é que tu vai fazer isso? Eu vou fazer em nome de Jesus, tá no meu coração, o Senhor colocou no meu coração, e em nome de Jesus vai dar certo. E a gente vai, e aí vamos lá, e até aqui o Senhor tem me abençoado. Não tem sido fácil, não é fácil, professores. Dar a cara a tapa não é fácil, mas o Senhor tem sido conosco, e aonde a gente tem colocado a mão, Deus tem abençoado. E é assim, e a mesma coisa eu incentivo, encorajo a vocês. Esse mesmo Deus que tem me dado estratégias, tem me dado sabedoria, tem me dado força, é o mesmo Deus que também está na tua vida, cuidando dos teus projetos, cuidando dos teus alunos. Ele é o responsável por essa obra, né? Então, pede para o Senhor coragem e ousadia. Vamos lá, então. Deixa eu passar aqui o slide. Tem também aqui que eu achei bem interessante, que a gente pensa que nesse calor as crianças tomam muito pouca água. Nós estamos vivendo num verão e as crianças geralmente, né, muitas, mais de 80% das crianças não tem o hábito de tomar a quantidade certa de água por dia. Então, eu criei aí um medidor de água. Claro que todos esses dados ali do medidor, nada foi meu, são estudos que a gente faz, mas coloquei aí para a criança ter uma noção de quanto que ela deve tomar água por dia e também ali, ó, cada dia, durante uma semana, tem uns copinhos ali que a criança vai ter. Cada copinho d'água que ela for tomar por dia, ela tem que marcar um xizinho ou pintar o copinho. E isso vai deixar a criança estimulada, porque ela tem um desafio para cumprir, que é tomar aquela quantidade ali de copinhos de água por dia. Então isso é bem legal para você estar mandando para os seus alunos, incentivando eles a tomarem água. O que eu fiz aí com os meus? Eu botei no grupo dos pais. Claro, né? Tem muitos pais que não podem imprimir, mas muitos pais podem imprimir. Então, assim, a minha realidade é um pouco diferente, é que os meus pais podem imprimir. Então, eu botei lá no grupo dos pais, eles fazem a impressão para os filhos e dão para os filhos. E é bem legal esse desafio. Toda criança gosta de ser desafiada. Vamos lá, hoje nós estamos na missão do país do Senegal. Vamos lá, estamos na aula 9, o país do Senegal. E tá muito incrível. Lembrando, professores, ontem eu terminei o país até o país 12. Já tá lá no Drive, só falta um pra gente completar o trimestre, tá? O país 12 lá, até o país 12 já está lá no Drive para você fazer impressão. Então, olha que lindo aí esses mapas, né, aí do Senegal. Lembrando aí que tem muita coisinha ali, muito desenho preto e branco para a criança colorir. Ele tá um planejamento aí bem interativo, tá bem colorido também as imagens. E isso aí, professores, cada imagem dessa vai a gente tem que fazer a edição dessa imagem. Então, assim, muitas são imagens pagas também. A gente pega também um site ali bem confiável para atrás desse planejamento. Então, assim, ó, tá muito legal aí, bem legal mesmo. Então, assim, dá trabalho para fazer, mas assim, ver o resultado pronto é muito satisfatório pra gente. E tá aí para o seu aluno fazer. E nós também temos aqui mais fotinhos. Professores, quiserem mandar a foto aí dos seus alunos trabalhando aí em cima do caderno de missão, manda pra gente lá no meu Instagram, Jamile Lúcio. E vai ser um prazer aí ver a fotinha de vocês e compartilhar aqui. Lembrando que você precisa da autorização dos pais para a gente poder passar a foto da criança aqui, certo? Então, lá no Instagram é Jamile, não é com 2L, não é com Y, tá? É normal, JAMILE.Lúcio, certo? Tem lá Valdemir e Jamile Lúcio, vocês vão encontrar lá também. Muitos mandam, mas lá é do meu esposo. Para mim é só Jamile Lúcio. Pode mandar lá, mandar suas fotos das aulas que a gente também vai repostar e é um prazer poder aí conversar com você lá no Instagram. Então, aí agora a gente tem essa princesa, a Annelice seria, né? Eu tive uma aluna com esse nome, Annelice. E ela tá aqui fazendo atividade do país da Nicarágua. Então, Annelice, que prazer aí te conhecer, Annelice, que bênção. Lendo a Bíblia, gente, fazendo ali certinho as atividades, então a gente fica bem feliz. Annelice, eu acredito que foi uma experiência maravilhosa ter esse caderno aí na sua casa. Você estudou aí um pouquinho, conheceu um pouquinho da cultura aí do país da Nicarágua.
também orou por esse país, que é muito importante. Agora, já parou para pensar que a sua oração, ela tem muito poder, e através da sua oração, Anelice, Deus faz grandes obras naquele país através da sua oração, através da sua fé. Então, onde a gente não pode ir, a nossa oração vai, porque ela tem muito poder. E o nosso Papai do Céu, ele está sempre com os ouvidos atentos, escutando a gente conversar com ele, porque oração é isso, é conversar com o Papai do Céu. Então, Anelice, parabéns aí. A gente fica bem feliz aí de você estar com esse planejamento, de você ter orado por esse país. Que Deus te abençoe muito, e não para de orar não, continua orando. E lembra, a tua oração, ela ultrapassa barreiras, fronteiras, e ela vai onde a gente pode ser que nunca vamos, mas a nossa oração alcança. A sua oração está alcançando milhares e milhares de pessoas. Olha como é poderosa a tua oração, Anelice. Então sempre ora mesmo, que o Papai do Céu está sempre te ouvindo. E é um prazer ter você aqui no nosso canal. E também aos pais da Anelise, que Deus abençoe muito a vida de vocês. E não só os pais da Anelise, né? Como tem muitas pessoas lá da igreja, lá da Anelise, que estão nos assistindo. Muitos papais estão nos assistindo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. É um abraço aqui, né? Vai um abraço aqui todo nosso. Do diretor também, né, diretor? E também do Brian, que estão ali no estúdio. Que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês, e muito obrigada. Vamos lá, então, passar aqui. Memória em ação. Agora vamos deixar de conversar? Ai, que tanto que fala, né, Pro? Nossa, não cansa, não. Cansa, gente. Peguei uma gripe essa semana que eu tô me sentindo cansada para falar. Mas vamos lá, memória em ação. Eu fiz ali um quebra-cabeça, é claro, gente, nada vai substituir a Bíblia, nada, nenhum recurso mais colorido, mais brilhante, cheio de LED, nada vai substituir a palavra de Deus. Pega a Bíblia, lê com a sua criança. Vamos lá, crianças, vamos folhear a Bíblia. Faz aquele momento ali da palavra de Deus. Tem que ser um momento único, professores. Tem que ser um momento prazeroso. Eles estão com a Bíblia, eles estão com a palavra de Deus. Eles têm que ter prazer em estar com a Bíblia. E eu acho tão engraçado que a gente cobra isso das nossas crianças, né? Tem que trazer a Bíblia. Olha, tem aula hoje, não esqueça de trazer a Bíblia. E a gente está sempre ali incentivando, e quando a criança vem sem a Bíblia, a gente, é claro, eu tenho sempre umas reservas na minha sala, mas a gente está sempre incentivando a criança a ter a Bíblia. E é muito comum aqui na minha igreja os pais chegarem para dizer: Jamile, tu me dá uma indicação de Bíblia para o meu filho, porque agora ele chega em casa, porque tem que ter a Bíblia. Mãe, porque eu tenho que levar a Bíblia. Então assim, todo o nosso trabalho em sala de aula está surtindo efeito dentro de casa. Até essa semana passada agora eu atendi uma mãe pedindo: Emília, qual é a Bíblia que eu devo comprar para o meu filho? Nossa, que vergonha, ele vem para a igreja e está pedindo tanto uma Bíblia. Mas por que ele está pedindo tanto uma Bíblia? Porque na aula a gente usa a Bíblia e ele fica sem. Por mais que a gente quer emprestar para ele uma Bíblia que a gente tem, mas ele quer ter a dele. Então assim, isso é muito importante. E se eu não dou atenção para a Bíblia em si, para a Bíblia física em si, e foco só nos visuais, como que a criança vai chegar em casa e dizer que quer uma Bíblia? Se tem um visual que faz o que está marcando o que a Bíblia diz. Então assim, nada pode substituir a Bíblia, nada pode tirar o lugar da Bíblia. O visual é só um complemento, mas você vai trabalhar a Bíblia com a sua criança. Então pega a Bíblia, mostra para ela: ai, crianças, olha só a minha Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Então a forma com que você vai se expressar, com que você vai falar, isso vai influenciar o seu aluno a querer também ter, ler e amar a palavra de Deus. Nós somos um espelho. Então, depois que você leu na Bíblia, dá oportunidade para todos lerem, faz aquele momento bem legal, sabe? Não é aquele momento, agora ciclano, ô fulano, lendo, tu não tem que ficar quietinho, sem gente, não. Faz aquele momento bem descontraído, aquele momento bem legal, que todos tenham prazer em participar. Depois que todos lerem, dá oportunidade para todos que queiram ler, agora sim, você vai entrar com a ilustração. Você vai entrar com a ilustração ali, né, com o visual. Que eu fiz ali um quebra-cabeça, que depois pode servir até de uma dinâmica para você também, de pegar esse quebra-cabeça, fazer equipes, quem monta o versículo primeiro e tal, e fica ali certinho. E eu também deixei aí outra dinâmica, que seria o dado para memorizar o versículo bíblico.
cada ladinho que vai cair ali, vai ter algo que a criança vai ter que falar referente ao versículo bíblico. Explique o que você entendeu do versículo bíblico, recite o versículo bíblico. Então ali tem 6 opções ali para a criança que jogou o dado no que cair, ela vai ter que responder e eles ficam bem felizes. E vamos lá. Qual é o versículo bíblico então, Pro? Eu fui lá, passei por memorizando, mas eu li o versículo bíblico, eu botei a ordem errada aqui. Qual é o versículo então? Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem ao Senhor. Se encontra em 2 Samuel, capítulo 22 e o versículo 4, eu clamo ao Senhor. Você vai estar explicando ali para sua criança, né? Eu clamo ao Senhor. O que é eu clamo? Eu falo com o Senhor, eu peço ao Senhor, eu converso com Ele, eu conto para Ele o que eu estou passando e eu peço ajuda. Senhor, Tu me ajuda. Ensina para sua criança, professor, que não é aquela oração eloquente, porque às vezes a criança tem medo de orar porque não sabe. Por quê? Porque ela olha, ela se espelha no adulto na igreja que está lá orando, o pastor faz aquela oração eloquente, aquela oração bonita, ó Deus maravilhoso, santíssimo Deus e não sei o que, fala, aquela oração tão linda que às vezes a gente fica assim, nossa, que coisa bonita, eu acho que fez curso para orar assim. Sabe, porque isso para a criança é um dilema muito grande, então a gente tem que ensinar a criança a orar. E a orar como? É conversar com Deus. O que é conversar? Eu vou falar com meu amigo com uma formalidade, eu vou dizer, ô diretor, vamos conversar? Eu vou dizer assim, ô digníssimo diretor, que está sentado aí nessa cadeira, na frente desse mundo de botões, ó, salve, salve, diretor. O que tu achou? Ficou bom, né? Ó, diretor, por que, diretor? Você está botando essa aula no ar. É muito bom, diretor. Gente, precisa fazer isso? Eu não preciso. Para chegar e dizer, ô, diretor, vai lá, acabou minha água. Ó, digníssimo diretor, você pode trazer um pouquinho de água para mim? Ó, salve, salve, diretor. Precisa fazer isso? Eu não preciso. Eu só posso chegar e dizer assim, ô, diretor, daí, como é que você tá? Tá me escutando aí? Então, diretor, pode trazer água para mim, faz favor? Então, precisou daquele rodeio para mim, só cheguei e pedir para o diretor trazer água para mim? Não precisou, então, é isso que a gente tem que falar para nossas crianças. O nosso Deus, Ele quer que a gente seja nós mesmos para falar com Ele. Não precisa essas formalidades, nós temos que ser simples, assim como a gente conversa com um amigo. Então, nós temos que clamar ao Senhor pedindo ajuda e Ele nos salva dos nossos inimigos. Louvem ao Senhor. Vamos lá? E explorando as escrituras. O diretor, ele ouve e atende. O diretor ouve e atende? Assim é Deus. Assim é Deus. Ai, obrigada, ele nos diretor. Ouve e nos atende. Só que diferente de mim, né? Que demorei. Jesus, ele atende no momento certo. Obrigada, tá, Na hora diretor. certa. Então, eu estava dizendo aqui para eles que falar com Deus é tão simples, né? É simples. É tão simples a gente falar com Deus e tanta gente faz algo, né? tão difícil, né? O Neemias, diante do rei lá, ele não teve tempo de dobrar o joelho. Ele, no seu coração, clamou a Deus ali para que fosse reconstruído os muros de Jerusalém. Ele não teve tempo de ir lá orar. Ele estava na presença do rei, né? Ele era copeiro do rei, se eu não estou equivocado. Copeiro do rei. E ele ali na presença do rei só pediu diante de Deus, né? Para que... E engraçado que a Bíblia conta que o rei, ele falou que o rei notou a expressão de Neemias, né? Então, e Neemias chega e conversa com o rei. E Neemias poderia também ter essa formalidade para falar ao rei, ó rei, não sei o quê, mas não, a Bíblia diz que o rei tinha confiança em Neemias, então isso quer dizer que a gente já vê que tinha uma amizade, né, antes ali. Então ele chegou com simplicidade diante do rei e ele expressou para o rei o que ele estava sentindo. E a mesma coisa a gente diante de Deus, né? Às vezes a gente faz assim, porque Deus não vai me ouvir. Não, Deus, ele nos ouve, ele só quer que a gente seja sincero diante dele. E algo também que eu acho tão interessante. Assim, ó, quando preciso, clamo por ele, ele me ouve, me atende, é fiel, companheiro pra me guardar.
Daí o que mais? Não sei mais, agora eu esqueci. Companheiro, Melhor amigo, maravilhoso. É isso aí, esse é o nosso É Deus. alguma coisa assim, da Shirley. Ele é maravilhoso, companheiro. Verdade. Esse é o nosso Deus. Como eu estava falando, a Bíblia diz que quando a gente vai falar, Deus já sabe o que a gente vai falar, mas Ele quer que a gente fale, Ele quer ouvir a gente conversar com Ele, como Ele tem prazer, né, de nos ouvir conversar com Ele. Então, esse Deus é maravilhoso. Eu vou sair perto dela porque ela tá com gripe, senão depois amanhã eu tô. Sai! Vai pra lá, vai. Tchau, vai. um abraço. Obrigada, tá, diretor? Gente, tá vendo? A gente pede e o diretor aqui trouxe água. E a mesma coisa é o nosso Deus, né? Como Ele tem prazer em nos ajudar. Então é isso que a gente tem que falar para as crianças, né? Como Ele é tão maravilhoso, Ele é tão incrível. Gente, o nosso Deus é tão... Ele é tudo na nossa vida. Então nós temos que passar isso para as crianças, que elas também venham ter esse mesmo sentimento, esse prazer de dizer que elas servem a um Deus, dizer que o Espírito Santo é amigo delas, né? Amiguinho delas. Isso é tão maravilhoso. Então, explorando aqui as escrituras, nós temos aqui, eu fiz aqui umas impressões, que é uma história maravilhosa. Aqui tem alguns personagens, mas você lá no Drive tem um monte para você fazer a impressão. Você vai estar falando aqui, né, sobre Josias. Ele era o rei ali de Judá e eles estavam em Jerusalém. E o que aconteceu? 3 povos vizinhos vieram para guerrear contra esse rei. E daí crianças, eram tanta gente para guerrear, eram tantos soldados para guerrear contra eles, que ele ficou com medo. A Bíblia diz que esse rei ele ficou com medo. Só porque qual é o diferencial desse rei? Ter medo? Não todos nós podemos ter medo. E aquilo ali era uma situação realmente para o rei estar com medo. Aí o que acontece? Ele ficou preso ao medo e agora, o que eu vou fazer? Eu estou desesperado, mas eu imagino que ele teve momentos de ficar ansioso, desesperado. Meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Nós não tem como vencer essa peleja, não tem como. O que esse rei fez? A Bíblia diz que ele tomou a melhor decisão. Ele foi orar e ele foi conversar com Deus. E vocês vão ver ali a oração que ele fez a Deus. E é tão linda aquela oração. E ele foi tão simples também nessa oração. Hoje a gente está falando, o Espírito Santo está levando toda essa aula para a oração, né? Ele foi tão simples na oração dele e ele começou a falar com Deus e ele juntou todo o povo a estarem ali em Jerusalém, ali na congregação, para eles estarem clamando ao Senhor. E todo aquele povo também buscou a Deus em jejum e até as crianças também participaram. Então, olha, você pode estar dizendo, professor? Gente, eu tô só um pouquinho gripada, mas vai passar. Você pode estar dizendo que a importância da criança nessa história também, elas também estavam orando ao Senhor. E ali, como a gente já sabe, Deus ouviu ali a oração. E Deus sabia que eles não tinham condições de vencer aquela peleja, né? Mas o Senhor levantou um profeta no meio deles e falou que era para eles ir à peleja, porque o Senhor era com eles e Deus ia dar a vitória e não ia precisar eles guerrear, que Deus ia vencer por eles. E aqui, professores, eu nem vou me alongar muito na história, porque eu já estou ficando com a falta de ar aqui para falar. Mas aqui você vai estar dizendo que daí ele preparou o exército e na frente do exército no outro dia, né, ele colocou ali os levitas para estarem louvando. E ali você vai estar botando aqui, ó, essas notas musicais com a música que eles estavam louvando, né, que era o Salmo 136, né? Louvai a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Eles estavam andando em direção à guerra, ao campo de batalha, e os levitas na frente, eles estavam louvando a Deus na frente do exército, dizia: louvai ao Senhor porque Ele é bom, louvai ao Senhor porque o seu amor dura para sempre. Eles estavam confiando no Senhor e tinha uma batalha, tinha uma guerra, tinha um problema para eles resolverem, mas eles estavam indo diante desse problema, louvando ao Senhor. Lembra, professores, ali no começo que eu falei ali, não olha para o problema,
Mas o problema ele é real, mas vai louvando ao Senhor, louvai ao Senhor porque Ele é bom, louvai ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre, louvai ao Senhor porque o seu amor dura para sempre. Você está indo em direção a um problema, tem esse problema para resolver, mas vai louvando e confiando no Senhor, assim como esse povo fez sobre a orientação desse rei. Eles foram diante a batalha, louvando a Deus. Eles não sabiam o que ia acontecer, eles estavam ali seguindo uma ordem do Senhor, eles estavam indo em direção à guerra, mas eles estavam louvando ao Senhor. E quando chegaram lá, estavam todo o exército lá morto, porque enquanto eles louvavam no meio daquela situação, agora, professores, como é difícil louvar a Deus no meio da prova, no meio da luta, como é difícil fazer isso, como é difícil entregar os nossos problemas para o Senhor. Mas enquanto eles estavam lá louvando a Deus, eles não se acovardaram, eles foram. Eles estavam louvando a Deus. Enquanto eles louvavam, a Bíblia diz que houve uma confusão entre o exército inimigo ali. E eles, entre os aliados, entre eles se guerrearam e eles morreram, né? Um acabou matando o outro. E quando eles chegaram lá, estavam todos mortos e eles ainda saíram sem pelejar e ainda levaram uns 3 dias para coletar toda a riqueza que tinha entre aqueles mortos, entre aquele povo inimigo. Eles ainda voltaram de lá com muitos tesouros. Olha o que Deus faz, ainda Deus nos surpreende. Então, o que a gente vai estar aqui concluindo essa aula? Eu fiz aqui uns bonequinhos, eu já fiz isso com os meus alunos e ficou muito legal e eu deixei lá na minha sala. Pegue um guarda-chuva e você vai estar dizendo para a sua criança, para que serve um guarda-chuva? Para nos proteger da chuva. Então, assim como o guarda-chuva ele nos protege da chuva, é assim, o nosso Deus, ele nos protege de todo mal. Aí você abre aquele guarda-chuva e diga para a criança assim, ó, né? Eu uso no guarda-chuva na chuva. Agora imagina que esse guarda-chuva é Deus nos guardando e nos protegendo de todo mal. Deus também estava protegendo aquele povo e Deus também está nos protegendo. Você pode estar fazendo essa comparação com a criança. Aí eu coloquei ali, ó, mas o Senhor é fiel e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Ele nos guardará de todo mal, né? E você pode estar colando esse versículo bíblico em cima do guarda-chuva e esses bonequinhos ali, você dá para sua criança, ela vai desenhar ela mesma no bonequinho. Aí você atrás do bonequinho amarra um barbantezinho, uma cordinha e depois prega nas cordinhas do guarda-chuva, então vai ficar o guarda-chuva aberto e todas as suas crianças, os bonequinhos das suas crianças, coloca o nome da criança no bonequinho, ela vai se desenhar ali naquele bonequinho, você deixa pendurado na sua sala esse guarda-chuva com esses bonequinhos que elas vão entender que o guarda-chuva é Deus, né? É Jesus, e os bonequinhos são elas, que Deus ele está protegendo as crianças de todo mal e de todo perigo. Dicas de atividade, tem um monte lá no Drive para você. Lembrancinhas, tem aí um coraçãozinho que é um cartãozinho que você pode estar botando ali na sua lembrancinha e também tem ali um soldadinho que é um palitinho de picolé que você pode estar dando aí para o seu aluno, né, fazendo referência aqui à nossa aula. Então, professores, já acabou o nosso expediente. Mas semana que vem eu vou estar aqui de novo, sério, e eu espero por você. Vamos marcar assim então? Vamos marcar um compromisso aqui para semana que vem nós estarmos aqui novamente, tá certo? Então tá, então até semana que vem, que Deus abençoe muito a sua vida e até lá! O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos
reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.